Oi, turma, tudo bem? Estamos voltando aqui para dar continuidade ao nosso conteúdo, tá certo? Então, a gente já falou na aula passada sobre esse processo de chegada dos portugueses aqui no Brasil, sobre o encontro das culturas, né? Aqui já existiam povos que produziam, que tinham saberes, que tinham cultura, que tinham produção artística, produção social, e as pessoas elas chegaram de Portugal trazendo novas informações e novas culturas, tá? A gente também sabe que existem várias linguagens da arte e não à toa a gente vai compreender agora como funcionou essa chegada das linguagens da arte de Portugal para cá. Então a gente vai falar um pouquinho sobre as músicas, as canções que vieram de Portugal, porque aqui a gente tinha um estilo de música indígena, né? Uma produção musical para eles que tinha uma relação ritual. E de Portugal chegaram o que eles chamam de vilancico ou vilâncio, certo? Eles trouxeram uma música muito popular entre os séculos XV e XVIII, tá? Durante muito tempo foi uma música muito comum. O nome parece que aponta muito para essa questão dos povos das vilas, né? Dos vilanos em espanhol. Então é uma música espanhola, como vocês sabem, o processo de descobrimento do Brasil e o processo de colonização não se deu apenas com os portugueses, né? Existiam marinheiros espanhóis e Portugal ainda tinha uma forte influência da Espanha, tá? Eram consideradas canções profanas. O que é isso, professora? Significa que eram canções que falavam sobre a vida cotidiana, sobre as relações das pessoas com o mundo, não tinham uma relação com uma igreja. Então, o que é que acontece? A gente descobriu lá na outra aula, lá nas nossas atividades, que os portugueses, os jesuítas vieram e trouxeram dentro do processo de colonização, a catequização. E eles acreditavam que a catequização, utilizando a linguagem teatral, era uma forma de se relacionar com os povos aqui e também era uma forma de trazer a linguagem e as questões da Igreja Católica. Então, o que é que acontece? Depois de um tempo, essas músicas elas deixaram de ser profanas, elas passaram a ser utilizadas nas canções natalinas, especificamente no Natal. Se vocês colocarem vilancico ou vilâncico na internet, no YouTube, vocês vão ver que tem vários vídeos de vilâncico natalino, vilâncico de natalício, coisas do gênero. Eu vou deixar um link de um que eu achei. Ela tem uma estrutura muito interessante, porque aqui eles trouxeram Mino Amor, só que eu não achei essa música especificamente, nem no material didático, nem no nosso CD, nem na internet. O Mino Amor é o seguinte, são 3 vozes, tá? Uma voz que está na linha superior da partitura aqui da página 104 do nosso livro. Eu sei que vocês não leem partitura, a maioria de vocês, mas só para vocês verem que tem 2 divisões, né? Existem 2 conjuntos de composição, uma para uma voz mais aguda e a outra para as 2 vozes que são mais graves e que acompanham, fazendo variações de entonação. É uma música que tem muita característica daqueles filmes medievais. Se vocês ouvirem, vocês vão pensar assim, eu estou dentro de um filme medieval. É bem interessante, porém, apesar de ser muito interessante, não foi uma música que perdurou aqui no país. Ela se modificou, ela foi recebendo novas influências, certo? Tanto que hoje a gente não tem o vilâncico como uma música típica daqui do nosso país, do Brasil, tá certo? E aí a gente vai seguindo adiante, vamos voltar a falar das artes visuais para a gente conceber um pouquinho melhor como é que funcionou essa chegada dos portugueses aqui. A gente tem um tipo de arte que recebeu influência de vários povos, tá? Vocês veem que o vilâncico ela era uma música espanhola, mas que também tem influência portuguesa e que chegou aqui no Brasil e foi sofrendo modificações. Não existe mais o vilâncico, tá? Porém, existe uma arte que está sendo tratada aqui, que é a arte da azulejaria. Primeira coisa que vocês precisam saber é que a colonização portuguesa trouxe muito essa questão dos azulejos, porque eles já utilizavam os azulejos. Portugal é considerado o país da referência de cerâmica, então fora, né, do Oriente Médio. A gente vai chegar lá. Então a gente pensa o azulejo como algo útil, né, algo que ornamenta, que decora e que reveste uma parede, um chão, né? Então, geralmente os banheiros eles têm revestimento nas paredes, as cozinhas. Na nossa casa existem pisos, tem gente que bota piso colorido, tem gente que bota piso branco.
nos shoppings, nas lojas, nas galerias, todos os espaços eles têm uma questão da cerâmica muito presente, né? Só que é o seguinte, o trabalho que os portugueses trouxeram, ele era diferente. Porque o azulejo ele não tinha só o objetivo de revestir para impedir que a umidade entrasse, nem nada disso. Ele virou um item decorativo, tá? Apesar de ser, né, o símbolo português, o azulejo, na verdade, ele tem uma origem árabe. Ele tem uma origem ibérica, moura. E aí, o que é que acontece? Em Lisboa, eles têm o Museu Nacional do Azulejo, né? Que é um dos principais museus de cerâmica do mundo, tá? Mas essa origem principal do azulejo lá de Portugal, ela é de origem árabe, tá? E aqui em Itu também, aqui no Brasil, na cidade de Itu, nós temos uma forma de preservação dessa herança cultural. Não só lá. Lá tem uma referência, mas em Pernambuco também a gente tem fábricas de cerâmica. A cerâmica ela é muito enraizada em alguns locais. Tá? Então, no sentido original, né, na lógica original da palavra azulejo, é uma placa quadrada de cerâmica com um dos seus lados decorados e envidraçados. O azulejo, ele era muito usado lá na Mesopotâmia, né? Eles faziam essas peças quadradas para criar mosaicos, criar estruturas. Os bizantinos utilizaram os azulejos, né? Tem muita essa referência dos povos árabes mesmo. E aí o que acontece? Os povos árabes, eles faziam composições decorativas geometrizadas. Vamos entender um pouquinho por quê, tá? Aqui ele fala no nosso material didático, que vai falar também do ciclo dos mestres. O que foi isso? Foi um período que teve grande destaque, tá? A produção de azulejo e as composições, as decorações. Então, os artistas, eles criaram inovações na arte dos azulejos, contavam histórias, faziam pinturas. Era algo magnífico, assim, e que chegou até o Brasil, tanto que algumas construções aqui traziam azulejos de artistas portugueses renomados, tá? Porém, o que é que acontece? A azulejaria, ela acompanhou as transformações da arte ao longo do tempo, né? Então, o pensar artístico, ele foi sendo acompanhado pela azulejaria de formas diferenciadas. A gente tem aqui 3 personalidades, que são o Rafael Bordalo Pinheiro, Paulo Ferreira e Jorge Barradas, que são artistas portugueses, tá? E que eles modernizaram a arte do azulejo, que já vinha acompanhando todo um processo de desenvolvimento, mas foi modernizado nesse período. Então, o que eles fizeram? Eles dialogaram com outros artistas, tá? Com a pintora e ilustradora Maria Kiel, e eles começaram a trabalhar formas abstratas, eles começaram a trabalhar novos formatos de azulejos, começaram a utilizar novas cores, novas composições de cores, novas composições da azulejaria, e isso foi ganhando uma forma um pouco mais moderna, mais contemporânea, tá? A azulejaria, ela tá ligada à arquitetura, certo? É uma arte muito ligada à arquitetura. Por quê? Porque o azulejo é muito utilizado nas casas. Os azulejos são muito renomados em Portugal, têm uma longa história e ganharam uma nova forma aqui no Brasil. Porém, aqui, eles não são tão ligados à arte como lá, sabe? Então, é bem interessante a gente ver essa diferença. A gente absorveu em partes isso, utilizou a azulejaria, como tem um exemplo aqui na página 105, certo? Da obra do Policarpo de Oliveira Bernardes, que é um azulejo figurativo, muito bem trabalhado, tá? Dentro de uma igreja que conta uma história. E é diferente do que e hoje em dia é diferente, não é tão próximo, tá? Vamos lá. E aí, como é que acontece? A gente já estudou sobre simetria e a gente vai tentar utilizar esse conhecimento da simetria aqui na parte de azulejo, tá? A gente vai estudar simetria dentro da cultura da arte europeia e em outras culturas. Como eu já falei, os povos árabes, eles estiveram na Península Ibérica e em outros lugares, então eles influenciaram fortemente essa questão da produção da azulejaria, tá? Essas influências, elas viajaram para o Brasil, tá? Chegou aqui também essa parte do azulejo geometrizado, certo? Mas principalmente essa questão das louças, da cerâmica, dos azulejos e da cerâmica,
tá? Que tinham essas pinturas que contavam essa história. Uma coisa interessante da gente saber sobre o azulejo e a cerâmica é que ela reforça padrões culturais, questões culturais de um determinado período, tá? E aí vem uma coisa interessante. A gente tá falando sobre islamismo. Vamos fazer uma separação aqui sobre a azulejaria portuguesa e a azulejaria árabe. A primeira coisa que vocês precisam saber é que a azulejaria portuguesa ela é toda baseada em figurativo. Então, eles pegavam os azulejos, ou eles faziam composições, faziam a queima do azulejo, depois montavam, ou eles faziam pinturas, onde contavam passagens bíblicas, contavam histórias tradicionais deles, certo? Mas principalmente utilizado aqui no Brasil para contar passagens bíblicas, para ser montados nas igrejas, nos conventos, certo? Nos locais onde as pessoas elas frequentavam, vinculados à igreja católica, tá? Mas aí a gente vai retornar lá aos povos árabes, vai pensar que eles surgiram, eu já falei sobre o Islã aqui, né, agora há pouco. Então, o que é que acontece? O azulejo, ele surge, ele chega a Portugal através dos povos islâmicos árabes. Islã, a grosso modo, né, é uma obediência a Deus. Então, os islâmicos, eles são obedientes, tementes a Deus, tá? E eles acreditam que na fé islâmica a gente não pode ter imagens figurativas. São poucos as pinturas representando Maomé, o profeta, não se representa passagens do Alcorão, como se representa passagens bíblicas, certo? Então, o que eles fizeram? Eles começaram a utilizar a questão geométrica abstrata. Então, é uma abstração. Pode aparentar alguma coisa, mas é uma abstração, tá? E aí, eles têm no livro sagrado, certo? O Alcorão, ele tem a orientação de tudo o que deve ser feito dentro da lógica islâmica. A gente tem a Bíblia, eles têm o Corão, é o livro sagrado deles, certo? E aí eles acabaram, tanto que eu vou mostrar aqui para vocês, certo? Vou chegar pertinho da minha câmera para vocês verem, tá? Chega aqui do ladinho. Então, o Alcorão, ele tem essa decoração, certo? Que vocês estão vendo. Isso tá dentro da azulejaria também árabe e dentro do próprio livro, tá? Eles não têm adornos nem decorações. Vocês estão vendo? Não existe adorno nem decoração, tá? O livro a leitura é feita para cá. Então, eles têm isso aqui, tá? Aqui tem uma passagem, aqui é outro desenho. Vocês estão vendo que eles fazem só formas geométricas e abstratas, né? Não existe uma forma, não é necessariamente uma flor, nada disso, tá? É tudo sendo geometrizado. E nas páginas subsequentes, eles não têm nenhum tipo de decoração, a não ser essas passagenzinhas aqui, certo? Que eles utilizam uma breve decoração. Então, eles se baseiam em todo o conhecimento, tudo deles é baseado nesse livro, e aí eles utilizam isso para pensar na azulejaria também. Então, as mesquitas, elas são basicamente todas recobertas de azulejos. São azulejos geometrizados. É bem interessante. Eu diria que é uma arte diferente e muito rica. Há uma profusão de produtiva, né? E muito rica, muito bonita. Eles conseguem criar padrões geométricos. Eles utilizam, inclusive uma curiosidade, eles utilizam caleidoscópios, que é um elementozinho. Eu vou trazer depois para vocês. Tanto que eu tô com isso aqui separado. É um tubinho de papel alumínio. Eu vou fazer o caleidoscópio, vou fotografar, vou filmar para vocês verem como é que eles desenvolvem alguns padrões, certo? De azulejos geometrizados. E são formas que não vão se repetir nunca mais, tá? Então, vamos fazer essa diferenciação. A azulejaria portuguesa é figurativa, a azulejaria árabe é abstrata, tá? A gente vai ficar por aqui hoje. Na próxima aula a gente dá continuidade, tá? Não deixem de fazer atividade da plataforma, tá certo? Tchau, tchau.